Vamos falar de Vasco. Uns passadores de pano da diretoria dizem que passam pano porque o Pedrinho botou o time de dia. Como assim, Pedro? Bom, segundo a matéria do Globo Esporte, o Vasco gastou quase 200 milhões de reais em jogadores sorte e ataque, com poucos jogos. Vamos falar também, a Justiça travou o TIP e exige uma auditoria antes de autorizar um novo endividamento. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso, triste, nervoso, mas quinta-feira a bola rola e como rola nos Defensores del Chaco, em Assunção do Paraguai, Olímpia e Vasco. É o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um jogo de ida em São Januário, 0-0. Quem vencer avança. Um novo empate, decisão por pênaltis. Bom, lembrando que esse jogo será transmitido apenas na Perimonte Mais. Mas quem não for assinante, assine, porque vai ser um jogo nervoso lá em Defensores del Chaco, os dois em péssimas fases, né, nos seus respectivos campeonatos nacionais, e precisam dessa vitória para acalmar seus torcedores. Bom, saiu a matéria no Globo Esporte, eles fazendo um cálculo de quanto gastou cada jogador só do setor de ataque. Nuno Moreira, Andrés Gomes, Marino e Indestrosa, como preferi chamar o Marino. Marino, Jean David, Lorde Augusto. Hoje toda vez que eu esbarro o Lorde Augusto, eu dou risada. Desculpem, vou tentar me travar. Mas ele queria que a torcida gritasse o nome dele. Queria que gritasse o nome dele porque ele acertou um chute. E teve estudantes da IME que estavam todo empolgado com o Lorde Augusto, inclusive falando que não sabe como que o cara é titular. E dizem que tem o maior respeito máximo para essa criatura. Mas Lorde Augusto, Jean Levy, só de atacantes, essa diretoria já gastou nos últimos 3 anos mais de 200 milhões. O time atual é um dos ataques menos eficientes da competição. Como assim não tem dinheiro? E quando a recuperação de Sal não era negociada, não era chamada pela justiça, as cobranças estavam travadas, ainda estão, vão começar a pagar, se não me engano, no próximo mês, travadas. Então tudo que conseguiu trava era do Vasco. Uma coisa que o Roberto não teve, o Calçada não teve, o Único não teve. E eu que de tanta essa facilidade ainda é blindado por uma parte da torcida. Como você não tem dinheiro, Pedro? Gastando quase 200 milhões. E mal, né? É engraçado porque o Pedrinho e o Felipe foram jogadores fora de série, principalmente o Felipe. O Pedrinho caiu numa injustiça, gosto de dizer, uma crueldade dos deuses do futebol, gosto de dizer que ele sofreu uma entrada igual o cara do Inter deu no Gabriel Peck, que ele está suspenso agora, até quando o Gabriel Peck voltar. Que pena que não, com o cara do Cruzeiro não aconteceu isso.
mas uma entrada desleal que o Pedrinho nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele poderia ter sido um jogador de destaque na Europa, né, ter tido vida na seleção brasileira, mas uma lesão que foi uma merda na vida dele, e pior ainda que a gente da imprensa, a torcida principalmente, que ela é muito passional, né, e a maioria não é médico, não vive o ambiente do futebol, né, e quer saber apenas se o seu time vai vencer. O Pedro conviveu muito com lesões, né, já que quando se tem uma lesão grave dessa, é natural que surjam outras também. E ele é chamado de... Ainda tem gente que chama ele desse apelido pejorativo de podre. Né, ele foi dos primeiros comentaristas a falarem muito abertamente que ele viveu uma depressão naquela fase, e inclusive falando sobre saúde mental. Então, mas assim, em termos de futebol, ele entendia. O Felipe também, o Felipe não teve essa lesão. Foi um jogador destaque em todos os clubes que ele passou. Desculpe. Tanto na lateral quanto no meio de campo. No meio de campo ele jogou lá no Flamengo, inclusive foi lá no Flamengo que ele foi apelidado de maestro. Fez gol no Vasco, inclusive. Mas eu nada com isso, o jogador é profissional, ele tem que honrar o clube que ele está defendendo naquele momento. O Bebeto, quando trocou o Flamengo pelo Vasco, né? Trocou o Flamengo pelo Vasco, ele fazia gol no Flamengo. Fazia gol e comemorava. Então, assim, em termos de si do Felipe fazer gol no Vasco, não tem problema, até porque na época ele era jogador, tinha que honrar as coisas do clube que ele estava jogando. Né? Jogou no Fluminense também, acho que nos clubes do Rio só não jogou no Botafogo. Jogou no Palmeiras, junto com o Pedrinho, o Pedrinho também teve passagem pelo Palmeiras, inclusive peguei dele o Pedrinho pelo Palmeiras, enfrentando o Vasco, ele deu passe para gol. Mas assim, então, em termos teoricamente, eles deveriam entender na formação de um time. Gastaram um rio de dinheiro em atacantes que não fazem gol. Tem alergia a gol, tem raiva do gol e querem contratar, estudando em contratar um atacante cuja fama é ser outro alérgico a gol. Tem pouquíssimos gols na carreira, apesar de ser atacante, um dobro do preço que o atual clube dele pagou. E juram que é falta de dinheiro. Eu acho que deveriam questionar uma outra pergunta, né? Está sabendo usar o dinheiro? É sempre complicado tentar fazer que os passadores de pano entendam. Pior que não adianta, né? Fala para um ouvido, sai para o outro, continua defendendo. Inclusive, estão defendendo um novo empréstimo, né? E sobre um novo empréstimo, a justiça deu uma travadinha. Eles estão exigindo que faça uma auditoria independente antes de liberar um novo tipo, que é um novo empréstimo, um novo endividamento. E no despacho da juíza, ela ordenou que a 77 Carioca pagasse 60% dos honorários da empresa de auditoria.
Bom, um lado ela quer ver se realmente é necessário esse DIP, apesar do administrador judicial ter feito um relatório falando que é necessário, a diretoria ter falado que no próximo dia 20 vai acabar o dinheiro. Mas vou aguardar cenas dos próximos capítulos. Espero que essa sete carioca pelo menos tenha um bom senso de resolver isso, né? Já que foi ordenado que ela que pague os honorários da empresa de auditoria. Para esse tipo sair logo e eu não acho uma coisa boa. Tem uns próprios Pedrinho comemorando um novo endividamento. Empréstimo é endividamento. Mas no caso atual, pelo menos que eles falam, né, a gente não tem acesso à conta dele, do Vasco, é que é necessário. Então vamos aguardar que os envolvidos agilizem logo as diligências estabelecidas pela Justiça para resolver. E para concluir a nossa hora do almoço, eu acho muito engraçado essa preocupação que o Flamengo está tendo com o Vasco. Nossa, como eles estão zelosos com a vida financeira do Vasco. Poxa, eles não são humanos se preocupar com o Botafogo, com o Cruzeiro, que também está em recuperação social. Mas eles só preocupam com o Vasco. Aliás, eu vi de manhã, que a gente vai falar mais no Boa Noite, o pessoal lá do Palmeiras, né, o nosso adversário no final de semana, que a titia Leila não está mais corpo e alma no Clube Paulista, que ela já está com o coração, a alma no Vasco. Mas, de qualquer forma, eu concordo com o Paulo Vinícius Coelho, que ele disse que quem deveria ficar mais preocupado com essa questão é o Palmeiras e não o Flamengo. Eu não sei porque o Flamengo está se doendo muito por isso. Eu só posso imaginar que eles estão com medo de aquele Vasco competitivo do início dos anos 90, eu estou contando aí o tricampeonato carioca 92, 93, 94, mas principalmente no final dos anos 90, no início de 2000, que o Vasco ganhou tudo, brasileiro, Libertadores, Carioca, inclusive quando o Vasco tinha um time acima dos demais, eles falavam Liga Carioca, devia ter uma Liga Carioca. O Flamengo, sabendo que não teria time para bater o Vasco, preferiu perder de WO. Então, assim, eu acho que eles têm medo, deve ter sido muito traumático para eles. O Vasco vencedor nessa questão que o Pablo está muito preocupado, o Pablo e o Mauro César, né? Muito preocupados com a vida financeira do Vasco. Nossa, deveria ganhar um Nobel da Paz se ficar preocupado com adversários. Quem entendeu a ironia, ótimo. Quem não entendeu, só vai mostrar a falta de cultura, né? Porque vai falar que o Thiago está defendendo o Flamengo. Daqui a pouco vai surgir alguém falar isso aí. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, o resumo da terça-feira do Vasco. Quinta-feira a bola rola lá em Assunção.